O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos. Depois de 2 décadas e meia, o ECA já garantiu alguns avanços. Mas muito do que está na lei ainda encontra dificuldade de implantação. O acesso aos direitos básicos de saúde, educação e segurança ainda não foram completamente assegurados. Para falar sobre o assunto, eu converso com o representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Graça Bezerra. Graça, depois de 25 anos, a gente ainda encontra essas dificuldades de regulamentação, implementação da lei? Sim. Nós, desde que o Estatuto foi aprovado, a nossa luta é pela implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ocorre é que o Estatuto ele não é visto como prioridade. A criança e o adolescente ele não é visto como prioridade absoluta, como está posto na lei. Então, a luta nossa para que estes direitos sejam garantidos de acordo com a legislação. Mas essa visão seria a visão do Estado, a visão da comunidade, a visão das crianças? Primeiro, a política ela tem que ser uma política de Estado e não de governo, né? E todos nós, sociedade civil, que também tem um papel importantíssimo, né? Até porque na lei está dizendo que é de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então, ninguém fica de fora. Então, todos nós temos responsabilidade para que o Estatuto seja cumprido na prática. Uhum. Quais são os principais entraves? Os principais entraves é justamente a falta de prioridade, né? Cada secretaria, né, tem a sua política, mas não é prioridade. Tudo quando se refere à criança e adolescente, a gente tem muita dificuldade de que aquilo seja cumprido, né? Desde a gente, uma política, seja ela de educação, seja ela de saúde, a gente encontra muita dificuldade para fazer um atendimento, né? Se vai para a área de segurança, também temos dificuldade. Então, essa política ela tem que ser uma política prioritária. A gente entende, a sociedade tem acompanhado exatamente nessa perspectiva de que o Estatuto da Criança e do Adolescente seria prioridade, tanto na regulamentação da lei, tanto desde a sua aprovação. E a gente vê isso no Conselho Tutelar, mas de vez em quando a gente vê a reclamação dos próprios conselheiros para garantia do seu funcionamento. Falta de equipamentos, veículos, atenção maior, mas a gente vê que isso está funcionando. Pelo menos as manchetes trazem a atuação do Conselho. Esse Conselho, ele poderia também pressionar para a implementação de outras políticas? Eu acho que quem tem que ter um poder de pressão maior é o controle social, né, que deveria fazer a pressão maior. Claro que todos nós que trabalhamos com criança e adolescente temos um nosso papel e temos o papel de cobrar das autoridades, né? Mesmo com os conselhos, né, que é um dos avanços, a criação dos conselhos de direitos e os conselhos tutelares funcionam precariamente. Eles foram criados, está na lei, foram criados, mas na prática eles funcionam com muita precariedade. Então, volta à história da prioridade. Então, não só todos os conselhos, né, tem que cobrar do Estado, né, essa política ela seja efetivada na prática. Então, temos que ter clareza disso, de que a gente somos responsáveis também, somos corresponsáveis para que o Estatuto seja cumprido na prática. Essa visão também entra dentro da perspectiva do que acontece no interior do Estado, porque em muitas situações, por exemplo, como os conselhos de controle da Defesa Civil, por exemplo, em Maceió está muito bem implementado, mas no interior não está. Isso acontece também com a política da criança e do adolescente? Sim, porque a discussão que nós temos no Conselho, por exemplo, Conselho de Assistência Social. O Conselho de Assistência Social ele está vinculado à Secretaria de Assistência Social. O Conselho da Criança ele não tem dono. Ele pode estar na Secretaria de Assistência, ele pode estar na Secretaria de Saúde, ele pode estar na Secretaria de Direitos Humanos. Então, ele não fica não tem uma secretaria específica, né? Os conselhos setoriais, cada um está no seu setor.
né? Os conselhos de assistência social têm muita clareza de que são nos conselhos de assistência social que que são vinculados à Secretaria de Assistência. Então, o Conselho da Criança em qualquer secretaria, e isso fragiliza muito, né? Então, é uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? De que haja um local específico, uma secretaria específica, né? Da criança e do adolescente, para que a gente seja visto com prioridade, né? Não ficar numa política em qualquer lugar. É público notório que há atenção, por exemplo, na vertente dos recursos, né? A lei de diretrizes, né? O orçamento estadual, ele peca muito quando não atribui um valor ou não coloca à disposição da assistência social um valor condizente, né? Sempre outras prioridades já vêm dentro do próprio orçamento estadual. Essa política de recursos financeiros, compatível com a visão que você nos demonstra aí, está também dentro do orçamento. Poderia ser modificado a partir daí o entendimento, quando a gente coloca muito mais recursos na assistência social, é porque a gente está dando mais atenção. A gente pode falar em recursos também? Sim, pode falar. Na época do aprovação, né? O que é que a gente sente falta, e é um apelo que eu faço, é que a sociedade civil organizada, ela precisa realmente se organizar para reivindicar os direitos que ela tem, né? A época da aprovação do orçamento tem que estar todo mundo lá, cobrando, né? Discutindo, para que essa política realmente ela seja prioridade. Então, se quem tem que estar discutindo essa política da criança e adolescente somos nós, né? São os conselhos, né, que elaboram a política, que tem que estar cobrando, levando isso para a Câmara, né? Para a época da aprovação, já levar essas propostas prontas e estar lá reivindicando. Então, a sociedade civil, que exerce o controle social, tem que estar fortalecida para que, na prática, as coisas aconteçam. A gente está acompanhando aí, no limite da aprovação, da redução da maioridade penal. Qual é o pensamento do Conselho Estadual e se já há uma discussão nacional a esse respeito? Não, essa é uma discussão longa, né? Há muitos anos que a gente vem discutindo não a redução, né? Nós somos radicalmente contra a redução, porque não diminui a violência, só vai aumentar a violência, né? E aí a gente, enquanto instituição, né, que defende o direito de crianças e adolescentes, jamais poderia ser a favor de uma modificação no Estatuto. A nossa luta é para que o Estatuto seja cumprido na prática, né? E se o Estatuto, nós ainda estamos, depois de 25 anos, né, com 25 anos que nós estamos fazendo agora, né, de Estatuto, da lei aprovada, nós ainda estamos falando de implementação, de as coisas estão funcionando precariamente, né? Por que nós vamos mudar uma lei que ainda nem sequer, com esses anos todos, ela foi cumprida na prática? Quer dizer, antes de se discutir isso, deveria se discutir, por exemplo, toda criança tem direito à escola, sim, toda criança tem direito à diversão, à cultura, lazer, coisa que realmente a gente tem acompanhado, pelo menos de instrumentalização ou equipamentos que possam garantir isso, a gente não tem, né? Não, os equipamentos sociais, na prática, a gente vê que funciona muito, muito precariamente, né? Então, a nossa discussão é que haja prioridade à política pública de saúde, educação e as outras todas que tem, né? Que sejam priorizadas e que, na prática, elas funcionem, né? Não é os adolescentes que vão uma forma de punir isso, né? De querer mudar o estatuto e colocar um jovem, né, que ainda está em sua fase de desenvolvimento, em um sistema falho como as unidades de atendimento socioeducativo, né? Que falta muito ainda para que
o que está na lei seja garantido ao esporte, à cultura, ao lazer, à educação, né? Então, é uma política ainda que não foi implementada, né? Mudar isso seria um caos. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que essa falta de política que vocês reclamam, é que, principalmente no esporte, que a gente não vê iniciativa alguma do Estado, né? Eu falo Estado, União, Estado, município, com relação à política de esporte e lazer das crianças, a não ser um fim de semana fechado de uma rua, a não ser pontualmente aqui e acolá, uma corrida de rua com a categoria infantil, né? Mas a gente não vê mais nada, nada. As iniciativas são dos clubes, dos pais e da sociedade de cultura e lazer, vamos dizer assim, mas a gente não vê nada do Estado. Vocês têm discutido isso, vocês têm cobrado isso incessantemente e não vê atenção, é isso? Não vê resposta? Cobrar, nós cobramos, né? Seja através de entrevista mesmo quando a gente dá, através de notas públicas, né? Cartas de princípio. A gente tem lutado a respeito dessa situação de que o adolescente tenha o governo, nas 3 esferas de governo, eles têm que investir, né? Investir que os adolescentes com certeza vão dar respostas positivas. Praças, né? A gente não vê poucas praças com brinquedos onde as crianças possam brincar, né? Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que com essa discussão da redução vai ter um aumento muito grande da violência, né? O adolescente ele vai participar, ele vai dirigir mais cedo, né? O acesso ao álcool também porque diminui a idade, ele vai ter acesso a comprar bebida a hora que ele quiser. Violência, exploração sexual, tudo vai ser mais cedo, né? Então, o trabalho infantil também já existe proposta de mudança do trabalho infantil. A criança vai começar a trabalhar mais cedo, né? Então, tudo são formas do aumento da violência. Então, tem que ter um olhar, né? Um olhar diferente para essa situação. Conversamos com Graça Bezerra, ela é integrante e fundadora do SEDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos e colocamos à disposição, né? O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.